Pesquisadores da Embrapa apresentam resultados de um estudo sobre emissão de metano em cultivo de arroz irrigado. Sobre este assunto, eu converso ao vivo com a pesquisadora da Embrapa Meio Ambiente, Magda Lima. Magda, bom dia, obrigada pela participação e começo feliz ano novo, né? Obrigada, bom dia, Renata. Desejo a você também e a todos os espectadores um feliz 2022. Obrigada. Vamos começar. Esse estudo foi feito em Tremembé. Tremembé é uma cidade aqui do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. Por que o estudo foi feito lá? Porque é uma das principais regiões produtoras, né? E nós fizemos nesse ano numa fazenda particular para ver como que a situação era bem na realidade, né? Como estava sendo procedido, né? O cultivo numa situação bem real. Eu já gravei, realmente. Eu lembrei em Guaratinguetá também. Eles têm bastante produtor de arroz ali naquela região. É uma região, apesar de ter mudado um pouco o cenário nos últimos anos, é uma região onde tinha muito cultivo, principalmente nessa época, né? Que a pesquisa, esse estudo começou em 2008 e 2009. Nessa época ainda era grande a produção de arroz naquela região, né? Relativamente, já nós temos um histórico, né, de diminuição de área de produção de arroz no estado de São Paulo, mas essa região ela se mantém sempre produtiva, né, tem uma produção sempre constante, né, então nós escolhemos essa região porque realmente aqui era próximo, né, e estávamos querendo ver alguma situação real. Vamos começar então do experimento. Como é que foi? Como é que ele funcionou? Qual foi o método que vocês usaram? Então, nós utilizamos um método já consagrado, né, mundialmente, que é um método simples até, chamado câmara fechada. Nós inserimos, né, algumas câmeras de alumínio, né, com ventilação nos campos, né, distribuímos e depois nós coletamos esses gases através de seringas e guardamos em vacuumers e levamos para análise por cromatografia gasosa, que é realizado em Jaguariúna, na Embrapa Meio Ambiente. E quais foram os resultados? O que vocês têm de resultados? Então, esse experimento específico mostrou que um ambiente de produção com elevado número de dias de inundação do arroz, há uma produção muito maior de emissão de metano. E também o fato de termos, no caso, naquele ano, plantado uma variedade que era Andozan, era uma variedade de ciclo longo, bem produtiva, mas ela tem um ciclo de no mínimo 140 dias. Então, mostramos que quanto maior o período de inundação que o arroz fica, maior a emissão de metano. E isso mostra para nós que nós temos que procurar sistemas que reduzam esse período de inundação do arroz, né? Porque as bactérias, as arquimetanogênicas, que são micro-organismos que vivem naturalmente nos solos, elas se alimentam, né, de qualquer matéria orgânica que tenha no solo. E a planta do arroz, ela tem um tecido que nós chamamos de aerênquima, por onde transita, né, gases tanto de uma direção quanto de outra, do solo para a atmosfera e da atmosfera para o solo. E nós vemos que a emissão de metano foi alta usando essa variedade. E outros estudos também indicam que é uma variedade potencialmente produtora de metano, porque ela permite, através do maior número de perfilhos, maior matéria orgânica, um aumento de matéria orgânica no solo e também um aumento de metano sendo escapado para a atmosfera. O Magda, então tem a ver com a escolha da variedade e não com o sistema de produção. Não, na verdade, o sistema pré-germinado, ele tende a ser mais impactante, porque ele pressupõe uma inundação por longo tempo do solo, né? Mas se você usa uma variedade de ciclo longo, como normalmente usa-se no pré-germinado, você acaba aumentando a chance de produção de metano, né? Aumenta o tempo. Então, é até óbvio, né, que se você tiver uma variedade, às vezes muito também produtiva, mas que tem um potencial de produção de metano menor, já é uma grande conquista, né? E para isso a gente precisa fazer pesquisa, né, para que a gente possa saber quais são as variedades que estão associadas ao maior potencial de emissão de metano ou menor.
Então, respondendo a sua pergunta, sim, a variedade ela é importante, né? Mas não só isso, mas repensar, né, o tipo de sistema, porque você pode fazer aerações temporárias, você pode criar um ambiente para reduzir essa emissão de metano permanente, né? Porque enquanto o solo estiver permanentemente inundado, você tem emissão de metano. Se você faz algumas interrupções desse período de inundação, que a gente chama de aeração, né? Você também contribui para a redução da emissão de metano, que é um gás, um dos gases mais importantes de efeito estufa. Isso que eu ia te perguntar, qual o risco do metano? Na verdade, ele é um dos gases de efeito estufa e que hoje, né, o Brasil, por exemplo, se comprometeu também a ter medidas para redução desse gás, que, por sua vez, a grande parte dele é gerado pelas atividades agrícolas, né? Então, é lá na atividade agrícola que nós vamos pensar em reduzir essas emissões, de uma forma que não impacte a produção, porque nós sabemos, né, que podemos continuar com uma alta produção reduzindo as emissões de metano. Existem estratégias para você fazer isso, né? Então, não, na verdade, o risco é de contribuir para o aquecimento global. Você vai dizer assim, mas nós temos uma quantidade diária não tão absurda como na Ásia, sim, mas nós temos um compromisso agora assumido, né? E que nós só temos a ganhar, porque nós vamos melhorar o nosso sistema de produção e permanecer com a nossa produção de grãos, né? De arroz, sem prejuízo, entende? Você pode conseguir fazer essa redução sem comprometer a produção. Então, não há risco, só existe uma tendência de melhorar a produtividade, você tornar mais sustentável o sistema. Magda, a pesquisa foi feita em 2008 e 2009, pelo menos o início dela. E o que já foi feito de lá para cá? Como é que a Embrapa trabalhou com os produtores ali da região? Na verdade, então, esse trabalho foi um dos que impulsionaram outros que nós fizemos, por exemplo, em Pindamonhangaba, né? Nós fizemos também pesquisas em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Tem um conjunto maior de pesquisadores agora trabalhando nessa linha de pesquisa e todos estão mostrando, né, os caminhos que nós devemos seguir através, por exemplo, da redução da palhada, quando você, por exemplo, 2 meses antes você incorpora a palhada no solo, você diminui a quantidade de matéria orgânica que você está oferecendo para a atividade microbiana formar o metano. Então, são pequenas estratégias de ação que você pode proporcionar de modo a diminuir as emissões, são cuidados, né? E a Embrapa, não só a Embrapa, mas outras instituições que estão ligadas também a esse estudo, estão demonstrando, né, que o cultivo mínimo, por exemplo, é melhor do que o cultivo convencional, porque nós temos a possibilidade de escolher variedades que são potencialmente menos emissoras. Nós temos assim épocas de plantio, né, que você pode usar variedades de ciclo mais curto, variedades menores, de menor tamanho. Alguns trabalhos que mostram que a altura e a quantidade de matéria orgânica da planta estão ligados à maior emissão. Então, são vários pontos que nós podemos contribuir com os agricultores. Só uma dúvida, a gente tem outras regiões do país com produção de arroz. Essa pesquisa foi específica para essa região aqui no Vale do Paraíba, em São Paulo. Vocês fizeram o mesmo estudo em outros estados com resultados semelhantes ou não? Sim, em Santa Catarina nós fizemos usando pré-germinado e essa variedade foi também um valor muito alto que nós encontramos, quer dizer, o estudo foi bem parecido com esse que nós fizemos em Tremembé. No outro ano, em Santa Catarina, quando nós utilizamos uma outra variedade, já as emissões foram menores, né? E mais, quando você faz uma antecipação, né? Você diminui, você faz o cultivo, a semeadura em solo seco, né? E você então diminui a quantidade do tempo de inundação. Nós fizemos vários experimentos, mas é importante pensar assim que nós temos todo um cuidado também
fitotécnico, existe sempre um problema, né? Tem que ter um rigor no acompanhamento dessas novas estratégias de redução de gases, porque você tem toda uma questão de incidência de doenças, né, que você tem que monitorar. Então, tem todo esse cuidado agronômico mesmo que você tem que ter acompanhando essas estratégias, né? Mas nós fizemos em outros estudos também, em outras regiões, mostrando a diferença, né, que existe entre variedades, entre diferentes tipos de clima, né? Porque cada variedade, cada região usa uma determinada variedade, já existe, né, um conhecimento sobre o uso de uma determinada variedade, e nós também sabemos que a cada 2 anos, a cada ano, existe uma mudança, né, na escolha da variedade, existe já uma dinâmica, né, no campo que já altera toda aquela possibilidade de monitoramento, você muda a história, né, com o uso de uma outra variedade, com um sistema mais específico de, por exemplo, você cuidar de incorporar a palhada bem antes da inundação. Existem todos esses cuidados, né, que você pode tomar antes de começar a cultura do arroz irrigado por inundação. Ou seja, tem que tomar cuidado e é importante essa parceria. Eu acho sensacional o trabalho da Embrapa, de vocês pesquisadores, de levar essa informação para o campo. Eu acho super importante. Parabéns pela pesquisa e obrigada pela participação. Obrigada, Renata. E até a próxima. Até.